Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre a situação do sistema prisional brasileiro, tendo aqui a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e da doutora Jane Ribeiro Silva, ela que é desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenadora do projeto Novos Rumos, dando aí todo um aceno especial à experiência das APACs, não é? Como a gente percebeu no segundo bloco, um projeto muito positivo de recuperação, de ressocialização ou de socialização, talvez daqueles que, quando terminaram finalmente indo para a cadeia por N motivos, é que na verdade nunca tinham sido socializados, não é? Então, ressocialização, socialização, enfim, é o trabalho que faz aí as APACs. Mas eu quero chamar aqui a fala do Frei Antônio Moser com relação a esse tema importante que é a questão da pena de morte, né? Porque como forma de punição. E interessante que algumas pessoas, você que está acompanhando o programa, percebeu que antes do nosso intervalo, algumas pessoas diziam, olha, eu sou a favor, assim, em alguns casos, né? Então citava a Jó, por exemplo, estupro de uma criança e coisa similar. O outro, bom, primeira vez não, mas numa segunda vez sim. Outros, não, a maioria dizendo que não é a favor, porque acredita na recuperação, na conversão da pessoa, Frei Moser. Olha, eu começaria com a prisão perpétua, já começa por aí, e depois então a pena de morte. No fundo do raciocínio de quem é a favor da prisão perpétua e da pena de morte, existe um pessimismo radical em relação ao ser humano. Existe também uma ignorância do que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio resgatar os oprimidos, veio resgatar os prisioneiros, traduzindo, abrindo novos horizontes, novos rumos. Essa foi a missão do Cristo. Ora, em primeiro lugar, na medida que você condena uma pessoa à prisão perpétua, na prática, você matou essa pessoa, porque você não deu oportunidade de ela mostrar a capacidade de recuperação que todos nós temos. Segundo lugar, no tocante à pena de morte, nem se fala. Eu acho que essa época passou. E o Papa João Paulo II, ele foi interpelado sobre isso. Por quê? Porque havia certas correntes, mesmo dentro da igreja, que achavam que em certos casos, crimes mais graves, a pena de morte se justificava. Ele diz, olha, a sociedade hoje progrediu de uma tal forma que nós temos outras maneiras, não é, de resgatar essas pessoas, não é? E temos outras maneiras também de puni-las. Não é? Agora, uma coisa que me ficou um pouco assim no ar, até que ponto a pena de morte não é um farisaísmo, uma hipocrisia da sociedade? E eu vou contar uma historinha que os telespectadores vão gostar. Sim, Frei. Nós publicamos há uns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, um livro de Sartre. Sartre é um filósofo, todo mundo sabe que é meio pessimista, ateu, não é? Mas ele tem um pensamento muito profundo. Várias obras dele deixam a gente pensativo. E numa delas ele intitulou Saint-Genet, Herói e Santo. E conta a história como um menino adotado, ele se transforma num grande criminoso. Primeiro roubou um docinho, e aí a madrasta já gritou, ladrão! E já contou para a vizinha, que contou para outra vizinha. Então, naquela aldeia, todo mundo sabia que essa criança já estava fora dos seus quadros. E depois, bom, ele foi internalizando essa ideia. Ele disse, não, mas um roubozinho de um doce, não. Então vou roubar algo de mais importante. E depois, com o tempo, eu quero ser o maior ladrão. Mas também só ladrão? Não, não, eu quero ser o maior criminoso. Eu quero ser o maior estrupador. E assim por diante. Muito bem. E aí, naturalmente, foi condenado à morte, a pena de morte, por enforcamento. E toda a população dessa aldeia estava lá, né, junto do... Como é que se chama? Patíbulo, né? Patíbulo, não é isso? Junto do patíbulo, esperando o momento de ser enforcado, mais ou menos como o Saddam Hussein, né? Assim, não é? A cabeça ficou e o corpo caiu para o outro lado. Muito bem. E aí, todo mundo aplaudiu e lavou as mãos. Agora não tem mais crime entre nós. E naturalmente que o Sartre é bem maldoso, diz o quê? Foram vocês que criaram esse criminoso.
Esse menino não nasceu criminoso, mas vocês transformaram num grande criminoso. E, vamos dizer assim, se tentam como que vingar, mas no fundo vingar-se de si próprio, ou seja, não fazendo o seu papel, como as APACs, de ir ao encontro, de estender a mão. Olha, o que a doutora Jane falou é uma verdadeira, eu diria, preleção de como evangelizar. Não é? Quer dizer, sempre partindo do pressuposto, toda pessoa, por pior que seja, ela sempre tem recuperação. Não é? Nem sempre a gente consegue, mas teoricamente, ao menos, ela tem, se nós soubermos trabalhar. E eu tenho presente aquela cena de Jesus, não é? Junto com o chamado bom ladrão, que não era tão bom assim, né? Não tinha nada, né? Mas São Dimas, por sinal, Dimas, não é? Dom Dimas aí, né? Bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gente, que coisa, que frase marcante de uma atitude. Jesus é aquele que resgata os que são considerados perdidos, não é? Eternamente perdidos. Então ele é realmente o salvador daqueles que aparentemente não têm mais salvação. E aí, por exemplo, pega o caso da prostituta, né? Caso típico, não, quem não tiver pecado, joga primeiro. Quer dizer, a atitude de Jesus vai na linha da PAC, quer dizer, a senhora colocou aqui inspiração cristã, não é? Ecumênica, acho é por aí mesmo que passa. Nenhuma igreja é autossuficiente e envolvendo a sociedade temos tantas pessoas que querem realmente contribuir para o resgate. A única dúvida que me ficou, se eu puder lançar a doutora Jane, eles vivem numa prisão assim, confinados, ou é uma área, um campo, como é que é? Isso já, a senhora segura aí, já a senhora vai responder para a gente, porque agora nós perguntamos às pessoas nas ruas, você acha que o detento, por exemplo, a partir de um projeto como este, claro, normalmente não é ainda com relação à PAC, mas você acha que o detento, ao sair da prisão, ele está apto a viver em sociedade? Vamos acompanhar o que as pessoas responderam. Eu acho que depende muito, né? Porque tem que dar uma segunda chance também. A gente não pode criticar, né? Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, né? Em si, a sociedade é muito preconceituosa, né? Mas eu, assim, minha opinião própria, eu acho que consegue. Né? Eu acho que consegue se readaptar, tem que dar uma segunda chance, né? Todo mundo tem direito, né? Eu creio que não. Será que essa pessoa não consegue viver? Porque a própria sociedade não dá condição do cidadão retornar a ela. Porque quando a pessoa sai do convívio do pessoal, não é só a justiça que julga ele. A sociedade num todo incrimina o cidadão, para ele ingressar no trabalho se torna mais difícil, entendeu? Ninguém dá oportunidade para o cidadão que esteve preso. Então é difícil. Certo? Então é difícil o cidadão pegar e reentregar na sociedade. A nossa sociedade tem muito a aprender ainda. Eu acredito que sim. Depende do que a sociedade vai fazer com ele, né? Se aceitar para que ele se recupere. Normalmente vamos dizer que uma porcentagem disso daí consiga recuperar. Na minha opinião, a pessoa tem que mostrar para a sociedade que ela é capaz de mudar, né? E nesse caso aí que a gente vê, sempre quando a pessoa sai da prisão é muito repreendido, emprego, pela sociedade. Eu acho que não devia acontecer, né? Difícil, mas tudo é possível, né? Eu acho que está tendo muito ainda preconceito sobre esse assunto, né? Que o pessoal ainda faz ainda muita distinção entre o presidiário e uma pessoa que está na sociedade. A sociedade não está preparada para receber, ainda há muito preconceito. E muitos também, se não tivessem uma atividade para ser feita para voltar, né, à sociedade, também não. Eu creio que não. Creio que não, porque eles já chegam lá traumatizados, aí tem que ter um acompanhamento muito sério. Vai ajudar a pessoa a sair daquele trauma, né? Porque ele sofreu um trauma dentro da prisão. Então acho que é muito difícil, mas se tiver acompanhamento, se torna fácil. Como a gente está vendo aí, Cifra, né? Muito interessante. Todo mundo colocou esperanças. Interessante, eu achei isso. Mas essa questão do rótulo ainda é um negócio muito sério, é um tabu a ser quebrado, né, doutora? E aproveita aí na questão para responder essa interrogação do Frei Antônio Moser aí, ou seja, como é que é esse espaço, doutora, dos detentos nas APACs? Bem, a APAC é um estabelecimento prisional, tem grades. No regime fechado,
Os presos do regime fechado não se comunicam com os presos do regime semiaberto, nem os presos do regime semiaberto se comunicam com os do regime aberto. São separados por grades. Só que tem uma diferença. Na APAC, todo preso é obrigado a trabalhar. E lá nós temos parcerias com a indústria, nós temos APACs que são agrícolas, em que o homem trabalha, muitas são quase autossustentáveis, embora o Estado contribua para o sustento, mas uma APAC fica para o Estado quase na terça ou quarta parte do que o Estado gasta numa cadeia comum. Nós sabemos que numa cadeia comum, um preso fica para o Estado mais ou menos R$2.000 e poucos por mês. Numa APAC não chega a R$500. Mesmo pagando alguns psicólogos, dentista, médico, pessoas que ali vão trabalhar, o número de voluntários é muito grande. Então, eles são fechados por grades. Parece coisa de filme, hein, doutora? A senhora está falando, Só que muita gente em casa já está pensando assim, não, mas no Brasil isso daí... Existe. Olha, as chaves de cada regime ficam com os próprios presos e com o voluntário que ali está. Então, à noite, eles vão para as celas. Durante o dia, eles ficam em atividade. Eles levantam cedo para... Atividade, mas dentro desse âmbito ou para fora? Não, inicialmente só dentro desse âmbito. De preferência, o regime fechado é cumprido integralmente lá dentro. Não tem saídas do regime fechado para trabalhar lá fora. E a pessoa que, por exemplo, que, como o Frei Moser disse, doutora, e disse muito bem, dentro do ser humano a sementinha de mal, ou seja... É o lobo e o cordeiro. Exatamente. E o lobo meio vestido de cordeiro diz, não, eu vou, me submeto, etc., mas só esperando a oportunidade para ir embora. Vocês têm algumas assim, índices aí de tentativas de fugas e tudo reduzidíssimas. No sistema, no método comum, o que acontece? A reincidência chega a mais de 75%. Na APAC não ultrapassa de 7% a 10%. É raríssimo. Né? Quer dizer, então é um sistema que funciona. Na verdade, o que a gente tenta fazer é resgatar o cordeiro que existe dentro do homem e aniquilar o lobo. Esse é o grande trabalho feito pelas APACs. E sempre lembrando que o trabalhador é digno do seu trabalho e que lá fora ele tem que estar habilitado, capacitado para desenvolver uma atividade. E também fazemos uma outra coisa muito importante. Nós tratamos da família do preso e nos preocupamos com a vítima do crime. Não raro, nós temos alguns eventos em que as vítimas vão ali e oferecem o seu perdão e também os presos dirigem o pedido de perdão. Há uma reconciliação. Né? Há uma reconciliação. Né? Porque a gente tem de tratar a família do preso para receber o preso. Né? Porque é como o Frei Moser disse, a maioria dos crimes nasce de uma família desajustada, grande parte. Né? Eu, durante muito tempo, trabalhei numa favela com 30 mil habitantes, um aglomerado aqui em Belo Horizonte, e eu notei que pelo menos 80% das crianças dali não conheciam seu pai, não tinham pai. E nós sabemos que o pai é que introduz. Frei Moser, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu acho que vale uma palavra final, obviamente, de ambos. A doutora, inclusive, deixa para a gente, logo na sua fala, inclusive o endereço para aquelas pessoas que quiserem, né, você que de repente está passando por uma situação difícil, tem o seu filho envolvido aí no crime, enfim, e que queira entrar em contato, vou pedir, por favor, a doutora também para deixar o endereço aqui, o telefone ou o endereço eletrônico. Porém, antes, Frei, nós temos já na igreja uma prática muito antiga, que são as visitas aos presídios, né? Eu estava preso e tu vieste me visitar. E hoje se verifica muito os pastores evangélicos fazendo esse tipo de evangelização, mas não sei, parece às vezes querendo converter a pessoa para a própria igreja do que para Deus, pessoa como um todo, enfim. Como é que o senhor vê, e aí uma palavra final, desse trabalho da pastoral carcerária, projetos como a PAC, uma palavra final para os nossos amigos? Normalmente as dioceses têm uma pastoral prisional, não é? Agora, eu não teria dados assim concretos. Há uma preocupação, sem dúvida nenhuma. Agora, aqui os pastores protestantes, aí nós teríamos que distinguir um pouco os evangélicos, porque tem de tudo. Tem alguns ramos em que querem realmente conquistar adeptos, tem outros que não.
desinteressadamente estão aí para Ajudar o resgatar a próximo. pessoa, respeitando inclusive a sua opção religiosa, e eu acho isso fundamental. Agora, nós temos muito a aprender com os evangélicos nesse particular, no sentido de intensificar. Eu queria, assim, ousaria dar um complemento à exposição, assim, brilhante, não é, da doutora Jane. Será que a gente não poderia ter a PAC também em relação aos drogados? Olha, Será que a gente não poderia ter a PAC também em relação aos alcoólatras? Ou seja, no fundo, o problema é o mesmo. E a terapia vai na mesma direção. A APAC, ela tem preocupação em tratar, porque grande parte dos clientes das nossas APACs são pessoas que são usuários de drogas, alcoólatras. Então, eles são tratados ali na APAC, assim como a família também é tratada. Não é? A APAC, ela é uma prisão. Nós nos preocupamos em punir, sem dúvida alguma, porque a impunidade gera uma revolta social e também contribui para que aquelas pessoas, cada vez mais, eles se transformem em vítimas e não autores de um crime, responsáveis pelo seu crime. Então, em resumo, a APAC quer responsabilizar a sociedade, quer fazer com que o preso assuma o seu erro, quer tratar do preso, quer tratar da sua família, quer respeitar a vítima, lembrar cada vez mais da vítima e restituir à sociedade um homem muito maior do que o seu próprio erro. E isso nós todos podemos, qualquer cidade do Brasil, qualquer pequena comunidade pode fundar uma PAC. Tá certo. E como que as pessoas podem entrar em contato, por favor, doutor? Nós temos a nossa sede, cedida gentilmente o espaço pelo governo do estado de Minas Gerais, o governador Anastasia, na rua Rio de Janeiro, 471, 23º andar, 22º e 23º andar. Ali é a coordenadoria. Mas temos a PAC já pelo estado todo. E quase... Mas existe algum telefone? Tem, o telefone lá é 3207-5210, é o geral, 5210. Tá certo. Vai estar aparecendo o telefone aí na sua tela e você, quer seja de Minas Gerais ou de outros estados brasileiros, pode entrar em contato para pelo menos se informar mais, melhor, e aí, portanto, começar esse processo maravilhoso. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de ter aprendido tanto com o Frei Moser. Parece que nós temos mais ou menos o mesmo pensamento em relação ao homem e suas mazelas. E a oportunidade que a Canção Nova nos ofereceu de falar aqui à população, dar à população uma esperança de que a violência pode ser vencida com o amor e com o trabalho de cada um de nós, devolvendo homens antes criminosos, matando o criminoso e devolvendo o homem à sociedade. Tá certo. Frei Moser? Não, eu também digo muito obrigado, doutora Jane. Foi, assim, excelente, porque a senhora trouxe para nós, para os telespectadores, uma palavra de esperança através de ações concretas. É possível, não é uma teoria que a senhora apresentou, mas um trabalho efetivo. Eu acho que isso vai suscitar em muitas comunidades, assim, o desejo de fazer algo de parecido, talvez não exatamente a mesma coisa. Gostei de uma outra colocação na qual nós nos identificamos. Dependendo, se a sociedade não pune, não há... transforma o criminoso em vítima, coitadinho. Isso ou seja, terrível. É terrível, é deseducativo. Eu acho que a senhora consegue conjugar bem a misericórdia, mas ao mesmo tempo não é a punição nem castigo, eu diria assim, a oportunidade da pessoa se auto-reconhecer, como alguém que falhou, para poder então reingressar no caminho Reconhece o erro, bem. mas sabe que é maior do que o próprio erro, Exatamente. porque nele habita Deus e o Espírito de Deus está ali pronto a estender a mão para todo homem que quer mudar de vida, né? Tá Desde que ele certo. queira. E com essas palavras, então, nós estamos terminando aqui o nosso programa, agradecendo muito o seu carinho, a sua participação e lembrando que você pode rever esse programa através do nosso site, daí o do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, e do nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, porque vale a pena, com certeza, revê-lo, escutar bem, meditar, para podermos alimentar a esperança e, de mãos dadas, de mãos unidas, transformarmos esse nosso Brasil, esse nosso mundo,
um mundo muito melhor, não é verdade? Grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.